Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre as normas constitucionais de eficácia limitada. Quanto à aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, nós temos as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Nossa aula de hoje é sobre as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas normas constitucionais que não produzem seus efeitos no momento da promulgação da Constituição. Por que isso acontece? Porque para que ela possa produzir efeitos, ela dependerá de uma norma regulamentar, de uma norma infraconstitucional regulamentar, ou por uma lei ordinária, ou por uma lei complementar, ou até mesmo por uma emenda constitucional. Então, apesar dessa norma constitucional de eficácia limitada ainda não produzir efeitos, ela tem um poder vinculante. Por quê? Porque ela vincula a norma infraconstitucional que for regulamentá-la. E essa norma infraconstitucional terá que ser de acordo com essa norma de eficácia limitada, pois se ela for contrária, ela será declarada inconstitucional. Então vamos ver alguns exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição é um bom exemplo. Ele diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, para promover a defesa do consumidor, foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, que trouxe então eficácia ao artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Outro bom exemplo é o artigo 7º, inciso 11 da Constituição, que trata dos direitos dos trabalhadores e da participação nos lucros, dizendo: participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, esse inciso 11 não teve eficácia até a publicação da Lei 10.101, que trouxe aí sim eficácia a essa norma constitucional. O artigo 142, parágrafo 1º da Constituição também é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Ele diz que a lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, essa norma constitucional não teve eficácia até a publicação da Lei Complementar 97 de 1999, que trouxe eficácia ao artigo 142, parágrafo 1º. Da mesma forma, o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição também é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ele diz que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, esta é uma norma de eficácia limitada porque também dependeu para ter eficácia de uma norma infraconstitucional. Em 1997 foi promulgada a Lei 9.434, que regulamentou o transplante de órgãos no Brasil e a transfusão de sangue. Como nós podemos observar por todos os exemplos que nós vimos até agora, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas têm aplicabilidade indireta, aplicabilidade imediata, aplicabilidade reduzida e aplicabilidade vinculante. Tem aplicabilidade indireta, pois não são autoaplicáveis. Elas dependem de uma outra norma para surtir efeitos, como por exemplo uma lei ordinária, uma lei complementar ou até mesmo uma emenda constitucional. Tem aplicabilidade imediata, pois elas não produzem efeitos imediatamente após a promulgação da Constituição. Elas só vão produzir efeitos após a promulgação da lei regulamentar. Tem aplicabilidade reduzida, pois a sua aplicação e os seus efeitos dependerão do que consta nas normas regulamentares. E, por fim, tem aplicabilidade vinculante, pois a norma regulamentar não poderá ferir a norma constitucional sob pena de ser declarada inconstitucional. Vamos voltar aos nossos exemplos. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Portanto, tem aplicabilidade indireta. Por quê? Porque não é autoaplicável, depende de uma norma infraconstitucional para surtir efeitos. Tem aplicabilidade imediata. Por quê? Porque a partir da promulgação da Constituição não surtiu efeitos. Só começou a surtir efeitos a partir da promulgação do Código de Defesa do Consumidor.
Tem aplicabilidade reduzida. Por quê? Porque seu conteúdo e sua aplicabilidade ficou sujeito ao conteúdo da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. E tem aplicabilidade vinculante. Por quê? Porque esse inciso 32 vinculou a edição da norma infraconstitucional, que foi o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7º, inciso 11, que trata da participação nos lucros da empresa, também é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada e, portanto, tem aplicabilidade indireta, pois não é auto-aplicável. Para surtir efeitos, depende de uma norma infraconstitucional. Tem aplicabilidade imediata. Por quê? A partir da promulgação da Constituição não surtiu efeitos. Só começou a surtir efeitos a partir da promulgação da Lei 10.101, no ano de 2000. E tem aplicabilidade reduzida, porque o seu conteúdo, a sua aplicabilidade ficou limitada ao conteúdo da Lei 10.101. Mas também tem aplicabilidade vinculante. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 11, vinculou a Lei 10.101. O artigo 199, parágrafo 4º da Constituição, que trata do transplante de órgãos no Brasil e também da transfusão de sangue, também é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. E, portanto, tem aplicabilidade indireta, porque não é auto-aplicável, precisa de uma norma infraconstitucional para surtir efeitos. Tem aplicabilidade imediata, porque a partir da promulgação da Constituição também não surtiu efeitos. Precisou então da Lei 9.434 de 97 para começar a surtir efeitos. Tem aplicabilidade reduzida. Por quê? Porque as transfusões de sangue no Brasil e transplante de órgãos ficaram limitados ao conteúdo dessa lei infraconstitucional. E tem aplicabilidade vinculante, porque o artigo 199, parágrafo 4º, vinculou o conteúdo dessa lei de transplante de órgãos. Por exemplo, dizendo que é vedado todo tipo de comercialização. Então, vinculou o conteúdo dessa lei infraconstitucional, que foi a Lei 9.434. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Normas constitucionais de eficácia limitada são as normas constitucionais que precisam de integração normativa para surtir efeitos. As normas constitucionais de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, aplicabilidade imediata, aplicabilidade reduzida e aplicabilidade vinculante. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.